Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Resgatando do Jornal da Cidade, o programa que tem como foco a preservação do patrimônio histórico em Poços de Caldas, no estado, no Brasil e também no mundo. Aqui do meu lado mais uma vez, Rafael Henrique, idealizador de páginas sobre o assunto no Facebook, nas quais eu destaco o Resgatando Cidades e o Resgatando Poços de Caldas. Tudo bem, Rafael? Entre lá. Entre outros. Tem vários grupos que a gente né? faz relacionados aos Poços de Caldas, mas acessem lá o Resgatando Poços, né, que vocês vão poder lá ver informações de todo do passado e hoje em dia, todos os assuntos que tem relacionado à cidade. O Rafael deve ter umas 5, 6 páginas, né, Rafael? A gente vai criando, algumas até foi parando, cortando, porque fica muita coisa, então a gente vai concentrando no Resgatando Poços, que é o que tem todos os assuntos. Tem uma interessante também que eu estou me lembrando aqui também, é o Árvores de Poços de Caldas. Isso. Melhora Poços de Caldas, né? Tem muita coisa ali que o Rafael tem, mas como ele disse, né, na Resgatando Poços de Caldas já tem referência a todas essas outras páginas, né? Isso, Rafael, você pode ver todo o conteúdo. É isso aí. E qual que é o tema do programa de hoje, Rafael? Então, João, hoje a gente vai falar aí sobre até um assunto que a gente tem na cidade, até um pouco polêmico, né? Por causa que é o caso dessa atração animal, né? Muita gente é contra e tudo mais, mas a gente tem que ver que isso fez parte da história, né? A gente teve aí vários... era usado, né, o veículo de tração animal no início da década de... Da fundação da cidade também, no né? final da década do século XIX, né? E assim foi sendo usado porque era o que tinha na época, né? É que naquela época não existia carro, né? Então o carro começou mesmo aí a partir de 1920, mas a gente começou sendo usado mais, né, o automóvel. Então vamos falar um pouco, né, como o que a gente tinha antigamente de tração animal, né? Veículos que tinha, qual era a tração animal. Né? É isso aí. Mas assim, começando, né, que eu cheguei a falar um pouquinho no programa anterior, né, o animal era usado também ali como um divertimento, né, para as pessoas, que nem, por exemplo, quando o Dom Pedro veio, né, na cidade para inaugurar, né, a estação Mogiana, como a gente falou também nos programas anteriores, foi feita ali uma tourada. E aqui no livro da Dona Nilza Botelho Megali, fala aqui um trecho, né, que está falando aqui, ó, Vossa Majestade, o Imperador, tomou banho termal, assim como algumas pessoas da comitiva. Depois percorreu a povoação, que não é grande, mas onde atualmente se tem feito muitas construções, visitou a fonte de águas termais, as oficinas, as escolas, as olarias. Foi tirada uma fotografia dos visitantes no grupo na Cascatinha. Que é aquela foto histórica, né? Sim, infelizmente a única foto que a gente tem do Dom Pedro aqui, Dom Pedro em Poços. Aqui na Cascatinha, né? Isso. E aí, então, à tarde houve uma tourada muito má, como diz aqui. Porque assim, né, ali na tourada foi feita ali, né, para divertimento do Dom Pedro, em frente do hotel, né, da imprensa. Que ele estava hospedado, né? Onde que ficava esse hotel, mais ou menos? Então, o hotel ficava ali onde hoje está o Parquinho Darcy Vargas. Né? Tinha ali também o balneário Pedro Botelhos, né? Que fez a ligação ali, que hoje em dia está a Fonte do Leãozinho. Ou seja, era bem próximo da própria estação Mogiana, né? Isso, era ali próximo. Então, ele estava hospedado ali e fizeram essa tourada ali na frente, né, na Praça Eudor Godoy, que hoje em dia é chamada Praça Pedro Santos. Né? E o interessante, né, Rafael, que uma tourada é uma atividade típica da Espanha, né? Então. E a gente foi fundado por portugueses, né? Até exato, é um pouco estranho. Fazer uma atração ali, como espanhola, né, pro Dom Pedro, fazer uma coisa diferente. Tinha que ter feito uma atração portuguesa, né? Tipicamente portuguesa, né? Pois é, né? Então, aí depois disso, né, houve até o José Ranauro, ele também comentava que na sua infância, por volta de 1920, tinha um circo do Capilé, que instalado ali na antiga Rua Bahia, onde hoje é prefeito Chagas, né? Aí já seria uma segunda tourada. Isso, uma outra tourada que teve ali no Morro de São Benedito. Aí isso narrativo dizia que o Capilé anunciara uma pegada de touro, de unha, de costa, realizada de fato a proeza, depois de ter girado a capa vermelha no centro da arena para provocar o animal, fez uma extraordinária pega, segurando o touro pelo chifre e fazendo-o tombar, levantando a poeira. Aí o pessoal aplaudia e tudo mais, e foi aí uma das últimas que teve de tourada, aí nunca mais teve isso, né? Mas o animal continuou sendo usado, né, para divertimento e também para, né, comercialmente, transporte, né? também.
que é um fato também que a gente tem, né? Que é no livro do Homero. Você quer que eu leia aqui, que eu já estou com ele na ponta da língua. Só para completar o que o Rafael estava dizendo, ele citou aqui um relato aí do José Ranauro. O José Ranauro é dono de um dos maiores acervos fotográficos de Poços de Caldas em relação ao patrimônio histórico. Ele né? era um colecionador, né? Ele teve várias fotos ali que ele foi colecionando na vida dele, né? E aí teve várias fotos que ele pegava e colocava o carimbo bem foto, em cima da foto, né? Pra ninguém... Então, pra não copiar, pra não copiar. Mais, mas pra dizer que era ele. Só que o problema teve que o José Ranauro tinha muita informação, só que ele colocava uma seta, alguma coisa, ele indicava e não comentava. A informação era na própria foto, né? Ele desenhava a informação. Ele ficava assim, com a informação e a gente tem muita coisa que ficou meio perdido, só ele sabia e a gente... Mas assim, não deixa de ter sido um visionário, né, Rafael? Sim, porque ele já talvez antevesse uma situação de que aquele momento que ele estava vivendo seria histórico, né? Isso, então, a gente agradece muito, né, pela participação dele na história da cidade, e graças a ele a gente tem bastante fotos aí com qualidade até boas, né, que a gente está mostrando aí e tal. E essas fotos, sim, a gente agradece ele, e tem muitos historiadores, muitos fotógrafos também que fizeram parte, como o senhor Décio Alves, né, que infelizmente nos deixou também. E também foi bastante participante. Então, muitas fotos que a gente vai mostrar aí é relacionado do acervo do seu Décio Alves de Moraes, né? No caso, eu até vou te falar que o José Ranauro, ele até acho que ele não é tão reconhecido como deveria ser, né, Rafael? Eu acho que ele poderia, né, ter um reconhecimento maior por parte do município por conta desse registro histórico que ele fez ao longo de décadas, né? Sim. Porque muitas fotos que a gente tem sobre o passado de Poços de Caldas são de autoria dele, né? Ou seja, se não existissem essas fotos, talvez a gente não soubesse como era Poços de Caldas do passado, né? Exato. E a gente tem que conhecer o passado para construir o futuro, né? Isso, para a gente entender o presente e melhorar aí o futuro nosso. Ô, Rafael, agora eu vou ler então o trecho aqui que o Rafael selecionou do livro do Homero, Benedito Ottoni, é o seguinte, aspas, a Câmara concedeu a 10 de outubro de 1892 a Marcos Antônio Teixeira a exploração do transporte por carris urbanos, tração animal e bitola métrica. O trajeto principal, circular, passaria pelos hotéis, iniciando na estação da Estrada de Ferro, seguia pela Rua da Estação, Praça Senador Godoy, atualmente Praça Pedro Sanches, Rua Junqueiras, Marquês do Paraná, atualmente Rua Assis Figueiredo, até a Rua da Vala, atualmente Avenida Francisco Salles, ou do Canal do Desvio, donde regressava. Isso, então. Era o circular, né, literalmente, era o circular da época, né? Então, ele era um, vamos dizer assim, um bonde, né? Um transporte público, né? Mas que foi usado mais ali para o pessoal que chegava da estação Mogiana, né? Isso. Ele, que nem nessas fotos aqui, você pode ver que aqui é onde tem um trilho. Nessa parte aqui tem um trilho, que é o trilho do bonde. Por que teria um trilho na frente da estação? Não tem sentido. Verdade, então, esse era o trilho do bonde que tinha antigamente. Então, esse trilho, né? Ele passava ali, né, como o João disse, né? Leu na parte do Homero, Benedito Ottoni. Ele partia ali da estação e fazia essa volta na cidade. Era um percurso... Passando pelos hotéis, né? Para deixar os turistas ou pegar os turistas. Era um percurso curto, né? E o pessoal ele esperava chegar ali, o bonde também nessa parte que é próximo ao Parque Hotel, né? Então eles pegavam o bonde e iam para os hotéis. Porque a estrada ali é tudo de barro e tudo mais, né? Poeta, então você vai ficar pisando no barro, então as pessoas não queriam. E a gente reclamando de buraco no asfalto, né? então daí esse bode era levado por animal, né? Burros, né? E aí ele era lento e tudo mais, então o pessoal começava depois até a criticar, porque depois surgiu a charrete, né? Que hoje em dia é usada aí mais para atração turística do que transporte. E então essa charrete ela podia ir para qualquer lugar, né? E eu não precisava de andar sob os trilhos, né? Porque é até judiação com o animal, né? Imagina um burrinho levando várias pessoas dentro de É de tração animal, mas também não dá para exagerar, né? Então ele ia muito lento, então as pessoas começavam a criticar e tudo mais assim, falar, esse trilho tá só atrapalhando a cidade do que ficar ajudando, né, tudo mais aí. E aí ficou pouco tempo, no finalzinho ali da década do século XIX já começou a retirar, né, e daí não teve mais. Mas a gente pensa, né, que... Vamos pensar aí como é que seria hoje em dia se tivesse, né? Ia ser muito complicado, a pessoa já reclama dos carros aí, imagina um trilho. É verdade.
Mas podia ser talvez, né, algum outro tipo. Ô Rafael, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui em relação a transporte de tração animal, a gente tem que também lembrar de uma tração muito tradicional aqui em Poços de Caldas, que era ali o transporte por bodinhos, né, principalmente por crianças, né? Então, além da charrete, né, que daí foi sendo usada para essa atração turística, também tinha uma atração turística para crianças, né? O bodinho ali Esse é da minha época. Praça, não sei se você lembra, né? Muita gente ali, quando era criança, né, chegava ali. E assim, o bode, né, muita gente fala, mas não tinha nada demais e tal, né, mas tem um problema, né, o bode, ele não está muito acostumado, às vezes, a ficar no meio urbano, né, às vezes ele precisa de grama e tudo mais ali, e inclusive, né, São Lourenço até teve acabou acontecendo, né, que o bode tá querendo o mato, e ele tá ali, né, desse jeito ali, tentando pegar e não consegue, estava sendo usado para outra finalidade. Então, essas coisas acabam sendo crítica e tudo mais, e acabou proibindo e retirou, né? Daí manteve aí só o charrete mesmo, com o cavalo, né? O transporte de bodinho ali, ele foi muito forte ali no começo dos anos 80, né? Eu quando eu era criança, eu andei muitas vezes de bodinho. Ali o ponto de bodinho ficava ali no Parque José Afonso Junqueira, em frente ali onde ficam os trailers de lanche, bem do lado do Palace Cassino, né? O Rafael evidentemente não se lembra, porque ele não morava aqui em Poços de Caldas, mas era uma festa, né, para as crianças. Mas eu cheguei a ver um desses carrinhos como puxado por bode em uma das feiras de carro antigo. Eu acho que em 2011, 2012 eu cheguei a ver, tinham lá, só para mostrar que tinha antes. Antes, né? Então eu cheguei a conhecer. Era o ponto de bodinho, para quem se lembra, a grosso modo seria mais ou menos como o ponto de charrete, né? Os bodinhos ficavam perfilados ali, né, com os carrinhos, né? E aí a gente chegava ali com os pais ali, contratava ali o serviço ali, dava uma volta ali no parque, né, no Parque José Afonso Junqueira, ou às vezes até ali naquela alameda ali do Palace Hotel. E era uma festa, né? Então. A gente, quando criança, adorava. Eu, particularmente, andei várias vezes de bodinho lá. Mas vamos fazer uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com Resgatando. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com Resgatando e nesse bloco final nós vamos falar sobre as charretes, né, Rafael? Isso. Polêmica muito grande em Poços de Caldas, né, que agora aumentou ainda mais por conta do anteprojeto de lei feito pela Câmara Municipal e enviado ao Executivo. O Executivo, através do prefeito Sérgio Azevedo, disse que até esse ano sai alguma resposta. Então, que sim ou que não, né? Aguardando alguma coisa aí, que pode ser, porque ele estava também, né, analisando se teria alguma outra alternativa, alguma sugestão, né, porque ele falou até que está fazendo algumas viagens nas férias dele, né? Ele foi lá, né, para Petrópolis, ele foi lá para Petrópolis, né? E aí lá em Petrópolis viu lá, ele está acompanhando, ver como é que está a situação, quando o pessoal lá proibiu, o que está acontecendo, né? Você vê como é que ficar a partir disso. Então, ele está analisando a situação e a gente vai ver o que vai sair, né? A questão da charrete, o que acontece, né, que a gente tem ali bastante cavalo sendo usado para essa tração animal e as pessoas criticam do animal, né, dele acabar caindo e ficar por maus tratos, né? Então, fala que tem a revezamento, mas muita gente critica de não ter esse revezamento, que na verdade você vê sempre o mesmo animal. Tem muitos relatos aí de cavalos também andando pela rua e tudo mais, comendo até lixo, né, alguma coisa assim.
Só que também tem a questão que tem o charretista e tem o carroceiro, né? Às vezes os charretistas, eles estão na associação ali dos charretistas, eles fazem, né, esse tratamento e tudo mais ali. E tem os carroceiros também, às vezes não tem condições e acabam deixando o animal pela rua e tudo mais. E tem vários aí relatos, né? Tem várias fotos aí que aconteceu, que o cavalo caiu, não aguentou, ficou exausto e tudo mais. Então, essa situação é criticada por muitos, né, as pessoas que fazem parte da briga contra os movimentos, né, de defesa dos animais, né? Na verdade, né, Rafael, segundo consta, funciona assim: o cavalo que trabalha com a charrete, ele trabalha um dia e descansa 3. Então, teoricamente, aí, cada charretista parece que ele tem 3 cavalos justamente para fazer esse rodízio aí de animais, né? Quem faz o controle é o próprio charretista ou a associação, né? Então, assim, é uma reclamação muito frequente aí do pessoal de movimentos, né, de defesa dos animais, é isso. O controle é feito por eles próprios, né? Então, você não sabe ao certo se de fato está se obedecendo essa questão do revezamento, né? E esse anteprojeto de lei que a gente está mencionando aqui, que foi apresentado pela Câmara Municipal e encaminhado à Prefeitura, ele prevê a proibição da circulação de veículos de tração animal na zona urbana do município, né? Na verdade, ele não está se proibindo a charrete no município, ele está se proibindo na zona urbana. Por quê? Por conta dessa questão de atrapalhar o trânsito, por conta da questão dos deslocamentos, né, que são feitos durante o dia, por conta da questão também da própria saúde do animal, né, porque você puxar ali 3, 4 pessoas numa charrete é de fato, né, um serviço muito, muito forçado, né? Então força a saúde do animal, né? Por causa disso mesmo, né? Porque o animal, você vê que ele não nasceu para andar no meio urbano, né? Ele é acostumado a andar no meio rural. E tem a questão, né, Rafael, da ferradura, né? Isso, a ferradura, né? E todas as coisas que envolvem a charrete, né? O puxador e tudo mais. Isso acaba sendo um estresse para o animal. Ele está andando ali, o carro está passando, ele assusta. Como já aconteceu de ele cair e tudo mais. Então a ferradura mesmo esquenta muito o pé do animal, então ele andando ali no asfalto ali é muito difícil, né? Em dias de chuva o cavalo fica guardando ali nos pontos de charrete, debaixo de chuva, debaixo de sol, né? Assim, não existe uma proteção específica, né? Inclusive uma vez que o cavalo estava lá esperando, né? E aí a gente ficou assim, pô, mas por que pelo menos nesses dias de chuva pode deixar o animal pelo menos guardado em algum lugar, né, mais protegido, para que tem que ficar lá, né? E aí que é complicado, né? Em dia de chuva também, né, se você for pensar, Rafael, é improvável que alguém vai fazer o passeio de charrete, né? Então. Ninguém vai passear de charrete com então, chuva. Né? Essas coisas que precisava fiscalizar e talvez dar um jeito, né? Eu lembrei de um detalhe interessante, você falou agora aqui, Rafael, da questão do cavalo se assustando. A gente teve recentemente aí um caso na Avenida João Pinheiro, em que o cavalo ele parece que deu um pinote ali, ou acabou desmaiando, alguma coisa assim, e depois, segundo as explicações, foi porque ele se assustou com a buzina, né? Então. Teve um caso desse, não teve agora recente? Exato, ele acabou, né, ficando assustando. Ele assustou, porque ali a Avenida João Pinheiro é uma via de veículos tá passando frequente, caminhão, né? Tá passando um monte de veículo ali, que o animal não é acostumado com isso, ele assusta mesmo, normal. Mas, inclusive, né, teve esse acontecimento do cavalo também, que é o charretista fantasma. Né? Tivemos 2 casos, né? O charretista fantasma, que foi a charrete circulando sozinha ali na Avenida Francisco Salles, né? Segundo consta, o charretista foi desembarcar os turistas no hotel e não percebeu quando o cavalo simplesmente saiu cavalgando normalmente. E teve ainda um outro caso, né, Rafael, que agora foi registrado, se eu não me engano, agora nesse mês de junho, ali na Avenida João Pinheiro, um cavalo simplesmente cavalgando sozinho no meio da pista. Aí, no caso, não era um cavalo de charrete, né? Era um cavalo de alguém ali. O cavalo, segundo consta, parece que ele andou circulando ali também no pátio de estacionamento de um supermercado, ali no começo ali da João Pinheiro, no sentido bairro-centro, e ele foi cavalgando ali. Depois uma pessoa fez o vídeo, né, viralizou nas redes sociais, mas depois a gente não soube o que aconteceu com o cavalo, né, se alguém conseguiu parar. Parece até que o mesmo cavalo foi registrado em vários lugares da cidade aí, andando esse sozinho. Mesmo cavalo. Parece que foi. Não é difícil, né, se você for pensar, né, porque o cavalo estava sozinho, ninguém sabe se alguém segurou, ninguém sabe quem era o dono, né, ninguém sabe o que aconteceu com ele.
Por isso que o anteprojeto ele realmente ajuda bastante essa questão, porque ele acaba permitindo o cavalo andar só no meio rural, né? Então não vai ser um estresse para o animal não vai ser, né, ficar aí risco de ser atropelado e tudo mais. E vão poder continuar com essa atração num local apropriado, né? Já é melhor para o animal. Mas aí precisa das fiscalizações, ver se o animal realmente está sendo bem tratado e tudo mais. E aí seria um passo aí para ver o que acontece a partir disso, né? E essa questão também fortaleceria o turismo rural em Poços de Caldas, Isso, né? É mais um filão para o turismo, né? Mas assim, vamos considerar a seguinte possibilidade. O projeto de lei foi aprovado. Qual que você acha que seria a alternativa para esse pessoal que trabalha com charrete? Então, a gente tem que sempre pensar, né? Porque reduziria, né, o campo de trabalho, mesmo sendo ali só na zona rural, né? Então, a gente tem que sempre pensar que não pode cortar o trabalho, né, das pessoas, né? As pessoas têm que ter uma forma de trabalhar. E existe várias ideias que a gente pode até sugerir, mas assim, é preciso, né, das pessoas quererem, né, não ficarem só pegados ao cavalo, quererem realmente ir pelos esses outros meios de atração, né? Mas a gente tem ali, por exemplo, né, esse aqui que é a charrete elétrica, né, foi usado até no México lá, eles estão usando, que o charretista somente controla o carrinho, né, com a charrete toda bonita, tudo mais ali, bem clássica mesmo, e não tem animal nenhum, então ele continua usando. Tem também outras formas que, né, por exemplo, o que a gente tem ali, o ciclo rickshaw, que é usado em algumas cidades também, que junto até lá com a charrete elétrica na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. E aí o pessoal usa a bicicleta, né? E enquanto vai levando as pessoas, que é uma forma de incentivar a ter mais ciclovia na cidade, né? É verdade. E a sugestão eu acho que a mais prática, talvez e viável nesse momento, seria a migração dos charretistas para o tuk-tuk, né? Então... O tuk-tuk é o serviço aí de transporte alternativo, né, que foi criado aqui em Poços, acho que em 2014, né, se eu não me engano, mais ou menos assim, 2013, 2014, né? Foi mais ou menos em torno disso aí. Ele começou experimentalmente durante 6 meses, fez ali um relativo sucesso, né, Rafael? O tuk-tuk, para quem não sabe, é uma moto, né, que puxa 2 pessoas atrás, né? Isso, seria uma alternativa para a questão mais moderna, bem adaptado, né, já estaria adaptado ao trânsito, ou seja, permitiria que o condutor levasse os turistas em deslocamentos mais longos, por exemplo, Cascata das Antas, né? Poderia eventualmente chegar ao Cristo, por exemplo, Recanto Japonês, que são locais, assim, além de ser mais distantes, com um grande aclive ali, né, o Rafael, que não tem possibilidade de uma charrete chegar ali, né? Então você vê que aumenta mais, né, as possibilidades aí para a pessoa trabalhar, né? E dá para explorar financeiramente até mais, né, Rafael? Porque porque eu ia só completar aqui o raciocínio, porque existe, né, ali eu não sei se é um decreto ou uma lei que especifica qual é o itinerário que as charretes podem percorrer. Ou seja, elas não podem sair aí aleatoriamente passeando pela cidade, elas têm um percurso a cumprir, né? Isso. Justamente para não forçar o animal. Isso aí é uma medida que a prefeitura fez aí também alguns anos atrás, justamente para tentar minimizar esse efeito aí do trabalho forçado do cavalo, né? Porque também tinha uma outra determinação que foi, se eu não me engano, foi na gestão do Paulinho Corominas, que foi limitar a quantidade de pessoas por charrete, né? Se eu não me engano, foi na gestão do Paulinho. Isso. Ali 2009, 2012 já estava se verificando essa questão, então houve ali um limite ali de 3 pessoas, eu acho, ou 4 no máximo, assim, porque eu acho que antes podia entrar quantas coubesse, né, na charrete, né? E agora tem essa limitação, né? Então, até chegaram a falar que iam diminuir ali o número de pessoas para aumentar no charrete, mas isso também acaba sendo não tem muito sentido, as pessoas têm que ter um número exato e tudo mais e né, quando estiver indo. Mas o que acabou sendo, infelizmente, aconteceu para os tuk-tuk, aqui em 2016 né, teve a enchente. Tivemos a enchente, né, 19 de janeiro de 2016. Então, a enchente acabou O tuk-tuk ficava guardado ali no estacionamento Imperial, ali na rua Prefeito Chagas, e aquela inundação aqui no centro de Poços de Caldas afetou
também os tuk-tuks, né? Então a atividade aí deu uma paralisada, agora ela voltou, ele tem um ponto de tuk-tuk ali na Praça Pedro Sanches, em frente ao Hotel do Oeste, né? É no Hotel do Oeste, tem uma negociação ali com o Hotel do Oeste, né? Então... Tem pelo menos um tuk-tuk circulando, né? Mas eu acho que essa questão do tuk-tuk, Rafael, a própria prefeitura poderia tentar subsidiar via empréstimos aí em bancos, né? A compra do equipamento, né? Ou seja, o cavalo migrando para a moto, né? Ou seja, você precisa de uma moto, talvez o charretista não tenha a moto, né? Então pode ser feito aí uma espécie de financiamento para se adquirir a moto e o restante do equipamento, né? Para acomodar os passageiros. Eu acho que a prefeitura não teria dificuldade em conseguir uma linha de crédito aí para esse pessoal que tem a intenção de fazer essa migração, e isso numa eventualidade do anteprojeto de lei ser aprovado e de fato ser proibida a circulação de veículos de tração animal na zona urbana de Poços de Caldas. Isso, então. E o tuk-tuk, né, é um carro antigo também, então ele é clássico, não é uma coisa moderna. Ele foi usado já há muito tempo, já nos anos 50 e tudo mais. Então é um veículo antigo também, então as pessoas querem coisas antigas, né? Então... Junta o útil ao agradável, né? Junta a tradição com a modernidade, né? Exato. A tradição de um equipamento mais antigo e com a modernidade de um equipamento assim que não vai forçar a saúde do animal, vai ser mais ágil no trânsito, não vai provocar congestionamento, porque a gente sabe que a gente tem aqui em Poços de Caldas 109 mil veículos licenciados, né? Então é muito carro para pouco espaço, né, Rafael? E uma charrete, né, principalmente circulando ali na Avenida João Pinheiro, a gente sabe que em determinados horários do dia, principalmente naqueles de pico, atravanca ali todo o trânsito, né? Isso, então. Então ficaria mais ideal, né? Usar mesmo o tuk-tuk. Mas e não relacionado, né, que você disse dos bodinhos, né? Dos bodinhos. Que foram retirados, a gente tem também uma forma de alternativa aí para isso aí também. Em Águas de Lindóia mesmo, tem ali um carrinho ali que é usado só para criança, tem um cavalinho aí, ó. Então nesses cavalinhos aí, que na verdade não é um cavalo, é só ele tem um formato de tipo cavalo, um carrossel, as pessoas, né? As pessoas vão levando ali as crianças ali nesse carrinho e os animais... Mas aqui mesmo, Rafael, só te cortando, na própria Praça Pedro Santos, não sei se ainda tem, mas há alguns anos agora atrás, a gente podia ver ali aquele carrinho, né? A criança entrava e o rapaz ia empurrando ali o carrinho pelo... Isso, é uma opção, né, também, que dá para explorar turisticamente. Né? Então, uma atração aí que podia continuar tendo, né, para as crianças e tudo mais, sem usar animal nenhum. Então, a gente moderniza, mas mantém a tradição. A tradição aí. Para a gente encerrar essa questão aqui das charretes, Rafael, muito provavelmente vai ser realizada uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir esse anteprojeto de lei, né? Provavelmente vão se inscrever pessoas a favor e contra, né, o anteprojeto, né? E aí vai ser a oportunidade ideal para se chegar ali num denominador comum para resolver a situação de ambos os lados, né? É uma coisa que tem que ser, entrar em consenso, né, ver o melhor coisa que pode fazer, porque existe muitas manifestações, muitas petições já há muito tempo aí, e a maioria das vezes, né, já teve uma aí que teve até 92% das pessoas foram contra a charrete e só 6% foram a favor. Então tá muito visível, né, que as pessoas estão indo contra, né, porque tem muita gente, e graças a Deus, né, que estão bastante gente preocupada com o animal. Mas tem que sempre preocupar também com relação a tudo, né, ao trabalho das pessoas, né, na questão turística da cidade, para não quebrar também algumas coisas ali para não sair perdendo, e adaptando e vendo a melhor forma possível, né? Então vamos torcer aí para o melhor da cidade, né? É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Resgatando. Eu convido a todos a curtirem as páginas do Jornal da Cidade no Facebook, no Instagram e no Twitter, Jornal da Cidade 1, no YouTube. Basta digitar Jornal da Cidade digital no campo de busca, você vai cair no nosso canal, se inscreva, você vai ter acesso ao programa Resgatando e também a outros produzidos pelo Jornal da Cidade, e também convido a curtirem as páginas do Rafael no Facebook, Resgatando Cidades e Resgatando Poços de Caldas, uma página repleta de vídeos e fotos sobre o patrimônio histórico. Até quarta-feira que vem, a partir das 8 horas da noite, aqui na página do Jornal da Cidade.